Fala pessoal, hoje a gente vai estar aqui falando para vocês de um assunto extremamente interessante que se chama elásticos em cadeia. E por que falar desse assunto, pessoal, e trazer à tona ele como um grande dispositivo que a gente pode usar, pode não usar, e entender quando aplicar esse dispositivo no paciente. Então a gente vai estar falando com vocês aqui com muita propriedade, com assuntos muito interessantes e contar nuances que possivelmente você não saiba sobre elásticos em cadeia. Então preste atenção nessa aula que a gente vai estar compartilhando com vocês conhecimentos. Então, o elástico em cadeia, falar sobre ele é problematizar usar ele de molar a molar, como muitos pacientes utilizam. Ah, professor, mas eu adoro utilizar elástico em cadeia porque ele fecha espaços muito rápidos e, de fato, ele fecha espaços muito rápidos, né? E qual é a fase que a gente vai estar podendo utilizar esse elástico em cadeia? Bem, a gente já vai falar para vocês de um efeito que se chama Gable, é um efeito da inversão da curva de Spee, e ele é um efeito que faz com que alguns movimentos dentários que possivelmente nós não queiramos, eles possam aparecer. Então, durante o alinhamento e nivelamento, eu entendo que quanto mais cedo eu coloco elástico em cadeia, ou seja, fio de Naiti, na boca do meu paciente, mais possível, mais provável de eu encontrar um efeito adverso. E a gente vai ver que esse efeito adverso se chama efeito Gable e entender um pouco mais dele, tá certo? E aí a mecânica convencional, ela fala que o elástico em cadeia, de uma maneira mais ampla, ela deveria ser utilizada só em fio retangular. E esse conhecimento, de fato, ele é verdade, porque quando a gente pensa que ele pode defletir o fio, a gente entende também que colocar elástico em cadeia em fio de aço, principalmente aqueles mais robustos, seria o ideal para não ter essa curva de Spee se modificando durante o tratamento, né? E aí depois para finalização e contenção. Sim, certo, professor, eu já sabia disso. Eu já uso elásticos em cadeias em fio mais robustos, fio retangulares de 17 por 25. E qual é o objetivo dessa aula, se eu já sei sobre isso? É apresentar para você uma possibilidade de você colocar elástico em cadeia em fio de Naiti sem ter essa problemática. Professor, isso é possível? Sim, é possível, porque muitas vezes a gente não quer que a mordida fique mais profunda. Já respondei para vocês que é um dos principais efeitos adversos que a gente pode encontrar, né? Vixe, professor, então é possível estar usando elásticos em cadeias, fazendo mecânicas de retração em fio de Naiti? Sim, e eu vou mostrar para você como nessa aula aqui de hoje, tá certo? E aí eu consigo trabalhar com mecânica antecipada, porque é uma mecânica que eu consigo de fato antecipar os meus fechamentos de espaço, as minhas correções de classe 2 e classe 3 e os diversos problemas que a gente pode identificar, e a partir daí eu tenho uma ortodontia rápida, uma experiência em ortodontia diferenciada, que é o que a gente tanto se propõe e tanto passa para vocês, tá certo? Então vamos entender um pouquinho sobre isso nos próximos slides. Show, pessoal? Vamos lá. Lembrando que o que a gente vai mostrar também pode ser uma mecânica de finalização, né? Lembrando para vocês que, de uma maneira geral, as nossas mecânicas não chegam em fio retangular. A gente inicia em fio de Naiti, onde a gente faz mecânica, e está finalizando em fio redondo aço, onde é a grande proposta aí da nossa mecânica antecipada. Então, pensar no elástico em cadeia é pensar que é uma força grande. É pensar que o elástico em cadeia ele não é uma força pequena. E muitas vezes a gente não quer utilizar ele para paciente com periodonto reduzido. A gente não quer utilizar ele quando não tem um cuidado sobre a curva de Spee em paciente que já tem mordida profunda, ele isolado. A gente não quer utilizar ele de molar a molar, mas muitas vezes de maneira segmentada entre espaços para não ter esse efeito acentuando, gritando na boca do meu paciente, entendendo que sim, o elástico em cadeia isolado, ele pode ser uma problemática para a maioria dos casos. E eu me lembro que um dia uma colega chegou e disse: professor, eu tenho um contato de um dentista que mora na minha cidade, do interior, e ele basicamente só usa elástico em cadeia. E muitas vezes ele diz que os pacientes até preferem e gostam porque fecham os espaços, né? E aí eu pergunto para vocês, mas será mesmo que um elástico em cadeia sendo utilizado em todos os pacientes é algo interessante? Será que eu quero isso? Então vamos ver. Toda vida que eu vou utilizar elástico, imaginar aqui, pessoal, a imagem de cima, eu vou entender que aqui o meu plano cruzal está estável, ou seja, eu tenho um molar que pode estar um pouco mais verticalizado, ou um pouquinho mesializado, mas não muito tombado. É um molar que está na posição que pode estar próximo à normalidade.
eu tenho um canino e um incisivo que tem uma vestibularização, muitas vezes compatível também com a normalidade, e uma vez que eu entendo que a minha curva de Spee ela é próxima a um plano, eu entendo que a minha curva de Spee ela é normal, certo? Então, se ela é normal, eu não posso inverter ela. Tá, professor, e qual é o problema de inverter uma curva de Spee? Muito. Se eu uso um elástico em cadeia de molar a molar, dessa forma aqui, como muitas pessoas usam em um fio de Naittai, eu vou ter o que se chama efeito da inversão de curva de Spee ou efeito Gable. Como assim, professor? Não estou entendendo. Quando você contrai essas coroas umas sobre as outras, eu vou ter uma inclinação, eu vou ter uma curva de Spee que em cima ela se torna reversa, tá certo? E eu vou perceber que o molar ele vai tombar para frente. Além de tombar, esses molares eles tendem a extruir clinicamente, principalmente por conta da cúspide dígito vestibular, né? E uma vez que o meu segundo molar normalmente está em boca e ele está incluído no meu fio, ele também tende a extruir clinicamente. Isso é um problema terrível. Por quê? Porque extruindo o molar, tendo maior contato entre as cúspides dígito vestibulares, eu posso sim estar mudando toda aquela chave de molar que o meu paciente tem. Se eu faço isso só em cima, eu vou estar trazendo para o paciente uma tendência a uma classe 2 de molar. Além disso, eu posso acentuar aqui algum apinhamento, porque eu vou fechar espaço. Na hora que eu contraio uma curva de Spee, eu entendo que eu tendo a diminuir o espaço da boca do meu paciente, onde provavelmente alguma falta de espaço vai se acentuar. Além disso, eu posso nessa região do pré ter uma intrusão clínica. Esses premolares, eles vão clinicamente intruir, isso vai ser algo muito problemático, e eu vou ter uma lingualização dos meus dentes anteriores com extrusão. Ou seja, muitas vezes, quando a gente usa muito elástico em cadeia, o paciente tem muitos espaços na boca, eu vou perceber uma contração desses dentes e uma lingualização. Professor, mas eu não quero muitas vezes isso. Eu vou lhe dizer que em nenhum caso eu quero que a curva de Spee se acentue muito ou torne-se reversa de uma maneira demasiada. Pode ser que eu queira que lá na frente um pouquinho de efeito Gable você acentue e feche uma mordidazinha aberta delicadamente. Mas utilizar elástico em cadeia de molar a molar, mesializando esse molar, extruindo a cúspide dígito vestibular desse molar, intruindo o pré-molar superior, é algo que eu não quero na grande maioria das vezes, né? Eu nunca vou querer em um paciente que esse efeito Gable aconteça no molar, no pré e no incisivo, porque eu vou ter uma boca completamente desencaixada. Professor, que interessante, isso faz muito sentido quando eu paro para pensar que toda vida que eu uso elástico em cadeia de molar a molar, por exemplo, a minha mordida tende a aprofundar. E o aprofundamento de mordida é algo delicado. Porque entendamos, se meu paciente ele inicia com espaços, eu uso elástico em cadeia de molar a molar, e eu tendo a, por exemplo, tornar o molar na relação classe 2 e aumentar a mordida profunda, eu fecho os espaços da boca do meu paciente, quando eu estou pensando na mecânica superior, tornando ele classe 2 mordida profunda, que muitas vezes ele nem era. E o paciente, pessoal, ele é muito leigo. O paciente é leigo, ele não entende. Quando se fecham os espaços, ele acha que está tudo perfeito. Mas vamos pensar aí, se eu finalizo um caso com o efeito Gable na boca do meu paciente, já que eu fechei esses dentes, e eu vou muitas vezes colocar um amarrilho, essa curva de Spee, ela não vai se corrigir só com fio de aço. Não se corrige, tá certo? Uma vez que eu instruí molar, mesializei, não é simples verticalizar ele só com alinhamento e nivelamento, isso não acontece. Eu vou causar sim uma deformação que não tem volta. E se eu finalizo um caso com o efeito Gable projetado na boca de meu paciente, ele não tem estabilidade de nada. Porque ele não vai ter guia canina satisfatória muitas vezes, ele não vai ter relação de molar em classe 1 e ele vai ter falta de engrenamento nos dentes em região de pré-molar. Então isso sim é uma problemática para o meu paciente, né? Por isso que eu preciso, uma vez que eu entendo o efeito Gable, uma vez que eu entendo o elástico em cadeia, eu entendo que não quero utilizar ele de molar a molar quando ele está isolado em um fio de Naittai, tá certo? E essa imagem é uma imagem das melhores que eu acho para interpretar o que é o efeito Gable, né? No caso especificamente aí o fechamento de espaço foi de uma extração, mas se eu projetar fechamento de espaço de diastema, o efeito Gable também acontece. Então o que eu consigo ver é que o elástico em cadeia ele foi utilizado para puxar um canino, tanto superior como inferior. O que foi que aconteceu?
eu tenho uma inversão da curva de Spee em cima, e embaixo eu tenho uma acentuação da curva de Spee. Ou seja, eu tenho os dois processos do efeito Gable aqui na imagem acontecendo em cima e embaixo. Isso é uma problemática muito grande. A gente não precisa ser ortodontista para olhar para essa imagem e saber que tem algo muito errado. Não precisa nem ser dentista para ver esse caso e saber que esse caso é um caso muito problemático. Olha o contato entre as cúspides dísticos vestibulares que acontece nessa região, pessoal. Isso é extremamente problemático. É um molar que muitas vezes está com mobilidade, é um molar que já tinha uma trauma periodontal e acentua esse trauma. Então, quando eu olho toda essa relação que eu estou vendo do elástico em cadeia vindo do molar para o canino, da maneira com que está acentuada, eu entendo que o efeito Gable ele é muito problemático, sim. Professor, mas deixa eu lhe dizer, professor, mas eu coloquei barra transpalatina, eu conjuguei os dentes posteriores, professor. Tá, mas a barra transpalatina não é uma coragem boa. E eu entendo que eu não posso retrair canino em fio de Naitai, mais uma vez, quando eu tenho o elástico em cadeia isolado, e vocês vão entender já por que eu estou falando. Elástico em cadeia isolado, essa curva de Spee vai se acentuar e eu vou identificar um problema de encaixe, de nivelamento e também de alinhamento do meu paciente. A curva de Spee, pessoal, é tanto que o que a gente faz no fio de aço, e eu falo tanto para os meus alunos, vamos diagramar. Fio de aço ele tem que ser extremamente diagramado, justamente porque quando eu chego lá, é uma das minhas prioridades, é manter a curva de Spee e corrigir. Então a correção, a manutenção de uma curva de Spee saudável é uma das prioridades da minha ortodontia e da minha mecânica ortodôntica, tá certo? Então isso você não pode esquecer. Então, toda vida que eu vou fazer mecânica de extração, que eu vou utilizar elástico em cadeia para fechar espaços na boca do meu paciente, principalmente, eu vou entender correção também, por exemplo, de linha média, né, desviada. Eu preciso entender que o efeito Gable ele pode se projetar sim. Professor, e se essa mecânica tivesse sido feita em um fio retangular, por exemplo, 17 por 25? Então o efeito Gable não aconteceria. Professor, vamos pensar num fio mais robusto, 19 por 25. Se eu utilizasse o elástico em cadeia, num fio 19 por 25, a mecânica não aconteceria? O que eu digo para você é que sim, ela aconteceria sim, mas menos. Ou seja, mesmo em fio retangular, quando eu utilizo um elástico em cadeia de molar-molar, eu vou identificar as características do efeito Gable, só que de uma maneira mais suave. Por isso que quando a gente faz mecânica de extração, mesmo que a gente use fio retangular, tem uma tendência a mordida ficar profunda, não é verdade? Uma vez eu estava numa aula e dando uma aula sobre mecânica de extração, um colega disse: professor, mas eu fiz mecânica tradicional, tudo em fio retangular, eu fui o paciente, utilizei muito elástico em cadeia e olha a minha mordida, professor. Eu não tenho mordida profunda. Pelo contrário, professor, a minha mordida ela tem uma pequena tendência à mordida aberta. E, de fato, quando eu pude avaliar esse aluno, eu vi que o overbite dele era muito bom. Logo, o que foi que eu perguntei para ele? Eu saquei muito rápido. Você era um paciente de mordida aberta grande antes das extrações. Você é dólico facial. E o aluno disse: professor, é verdade, você está certo. Eu era um paciente de mordida aberta. Eu tinha uma mordida aberta grande. E eu soube disso porque, como ele fez muito elástico em fio retangular, mesmo que seja em fio retangular, o efeito Gable se pronunciou e fechou a mordida aberta do meu paciente, né? Mas entendendo que em fio retangular, que ele apresenta uma estabilidade da curva de Spee, por isso que na mecânica convencional eu utilizo esse elástico em cadeia só em fio retangular, da maneira que é proposta, principalmente quando eu penso em mecânica de extração. Professor, então qual é a solução para eu estar fazendo aí em um fio retangular ou uma mecânica em um fio de aço? Qual é a solução para eu tentar minimizar ao máximo o efeito Gable? Eu vou lhe dizer. Se você amarrilha os dentes, como está sendo mostrado na imagem, posteriores, e você quer fechar só espaços anteriores, você poderia utilizar, por exemplo, como uma proposta, elástico em cadeia de canino a canino. Professor, utilizar elástico em cadeia de canino a canino com ancoragem de canino para molar é algo bom? Eu vou lhe dizer o seguinte: depende. Eu minimizo o efeito Gable. Eu projeto o efeito Gable agora só para a região anterior. E aí eu vou ter uma extrusão dos incisivos e lingualização. Mas muitas vezes isso nem é possível de acontecer porque os incisivos inferiores eles já estão tocando no superior. E uma possibilidade para eu conseguir fechar esses espaços seria ou eu fazer um levante de mordida posterior com resina para o elástico em cadeia fazer efeito,
ou utilizar 2 cantilevers. Bem, eu cheguei num ponto principal da aula que eu queria dizer para vocês, que os cantilevers, ou as alavancas, né, como nós na nossa escola principalmente chamamos, eles conseguem lingualizar e fechar o espaço com muita propriedade, porque eles fazem extrusão de molar, e a gente vai mostrar mais à frente para vocês. Então, toda vida que eu utilizo elástico em cadeia segmentado, não elástico em cadeia de molar, mas ancorar os pontos que eu quero e utilizar o elástico em cadeia só onde o espaço está aberto, os espaços estão presentes, é uma forma de eu minimizar o efeito Gable. E eu utilizar o fio mais robusto também é uma forma de eu minimizar o efeito Gable. Lembrando que se os dentes já estiverem tocados, eu preciso ter algo que levante a minha mordida para que eu consiga fechar um espaço com elástico em cadeia. Então a gente vai cada vez conversar isso com vocês. Então a primeira grande dica é essa: não use elástico em cadeia de molar. Ancore os dentes posteriores e utilize elástico em cadeia só na frente. Lembrando que sim, se você estiver fazendo mecânica convencional, por diversas vezes, você pode estar fazendo um levante pequeno de resina posterior para livrar esses dentes e retrair com elástico em cadeia, como por exemplo na mecânica que a gente está mostrando. É sim uma possibilidade, certo? Diante de casos de pacientes que têm diastema. Professor, meu paciente tem um monte de diastema. Esses dentes não vão voltar, não? Se o paciente não tiver projeção de língua, não vão voltar, não. E lembrando que esses espaços só se fecham com elástico em cadeia se o dente estiver vestibularizado. Porque se o seu dente superior tiver com um NA 22 graus, ou seja, uma inclinação boa de incisivo, ele não vai fechar. Esses espaços fazem parte de uma discrepância de modelo positiva, porque o dente do paciente é pequeno, você não vai conseguir fechar. Então, toda vida que eu faço um diagnóstico para fechamento de espaços anteriores, eu preciso entender que esse dente está um pouco vestibularizado e entender a discrepância de modelo do meu paciente. Então, isso é um ponto-chave para eu conseguir indicar e aplicar elástico em cadeia com precisão, tá certo? Então, vamos mostrar um caso clínico para eu falar das alavancas para vocês, como é que elas poderiam ser aplicadas. Esse paciente é um paciente que está trocando os dentes, né? Mas eu já percebo que a curva de espinho inferior está acentuada. E a curva de espinho superior está um pouco reversa. E eu quero explicar como que esse tratamento se teve. Então eu vou utilizar cantilevers embaixo, e esse cantilever é utilizado em fio de Naitai. Como a gente está aplicando para vocês por diversas vezes falando, a filosofia da escola ela é toda baseada em fio de Naitai. Eu trato o paciente em fio de Naitai, então eu coloco um jig superior, como vocês estão podendo ver aqui, certo? O jig superior ele vai encaixar um elástico em cadeia daqui para cá. Esse elástico em cadeia, pessoal, é 1/4 pesado, promovendo uma força de 250 a 300 gramas força. E como essa presilha ela não está perto desse canino, na hora que ela for ser jogada para trás, ela vai focar toda a característica na distalização de molar superior, porque é um paciente classe 2. E a alavanca ela vai intruir esses incisivos, extruir o molar e ao mesmo tempo servir como ancoragem do uso desse elástico. Se é um cantilever, ela vai corrigir a mordida profunda inferior. Professor, estou entendendo, você está associando um jig superior com um cantilever inferior, utilizando um elástico intermaxilar para corrigir classe 2 e mordida profunda ao mesmo tempo. É isso? Perfeito. Em fio de Naitai. E aí, o que eu quero mostrar para vocês é que o paciente já tem um diastema nessa região, a distalização de molar vão abrir outros espaços daqui e a gente sabe que mesmo que a mecânica esteja muito boa, aí essas imagens o paciente já está utilizando a mecânica. Eu entendo que espaços vão abrir e é uma das características que o paciente mais se incomoda. Então o paciente se incomoda profundamente com espaços anterosuperiores abrindo, não é verdade? Então a gente precisa ter um olhar muito grande sobre isso sim, porque é uma das formas que inclusive o paciente ele julga a nossa ortodontia. Professor, qual mês que eu poderia aplicar essa mecânica aí que eu estou mostrando? No mesmo mês que você instala o aparelho, porque ela é uma mecânica antecipada. É o que a gente tanto defende, né, nas nossas aulas e em uma proposta de uma mecânica inovadora. E aí vamos imaginar esse elástico em cadeia. Meu paciente tem mordida profunda. Eu não posso querer aprofundar o paciente, mas entendo que colocar elásticos em cadeia iria sim querer aprofundar essa mordida. E já tratei a classe 2 do meu paciente. Então o que é que eu vou fazer? Se eu quero, na região anterior, que vocês estão visualizando aqui,
Se eu quero fechar os espaços, eu preciso intruir esses dentes. Por quê? Porque com diastemas em boca, o dente do meu paciente ele está tocando o dente inferior. Se eu quero retrair esse dente superior, pessoal, eu não posso ter um contato entre os incisivos tão marcado. Eu preciso levantar esse incisivo. E como é que eu levanto ele? Com 2 alavancas. Professor, mas a alavanca não vai mexer em molar? Essa alavanca ela não pode fazer uma verticalização de molar? Bem, como o elástico em cadeia está puxando esses dentes que estão amarrilhados, esse bloco para frente, eu entendo que eu vou ter essa força anulando essa força. E o que é que sobra, pessoal, na frente? O efeito nos dentes anteriores, que é um fechamento de espaço. Professor, e por que nesse caso eu consigo fechar os espaços se eu tenho um contato entre os incisivos? Porque a alavanca ela livra esse contato. Ela joga o incisivo para cima e o elástico em cadeia contrai. E aí eu consigo fazer uma mecânica segmentando o meu elástico em cadeia, fechando os espaços da boca do meu paciente e, ao mesmo tempo, eu tendo uma preocupação com esses espaços, certo? Então, eu consigo entender que o elástico em cadeia associado a cantilever, ele consegue fechar o espaço com muita qualidade, né, de fato, e que nem sempre eu preciso utilizar esse elástico em cadeia de maneira tão precisa. E a alavanca, a força dessa alavanca, ela é uma força menor porque o elástico em cadeia ele está segmentado a poucos dentes. E aí a gente consegue finalizar o caso com qualidade, né? Por quê? Porque houve-se um pensamento de qualidade ao se saber que a curva de Spee não iria se acentuar, que minha curva de Spee estaria planificada. Quando a gente fala planificada, é próxima ao plano, é semelhante a dizer que é uma curva de Spee suave, que a gente sabe que é o que dá qualidade para a mastigação e para a estabilidade dos casos ortodônticos também, acreditando que é ela que vai caracterizar a qualidade de um tratamento como um dos principais parâmetros clínicos. Percebe que meu paciente não acentuou mordida profunda, pelo contrário, ele termina com um overbite muito bonito, graças às alavancas e sem espaço entre os dentes. E se eu disser para vocês, pessoal, que esse tratamento é um tratamento de 1 ano, vocês acreditam? Então é um tratamento com muita qualidade, que houve correção de mordida profunda, classe 2 posterior, teve troca dentária e ainda eu pude corrigir uma mordida profunda do meu paciente como uma das características mais importantes de qualidade, fechando os espaços superiores de uma maneira devida. Né? De fato, isso é uma ortodontia em que a gente acredita. E aí eu queria finalizar essa aula dizendo para vocês que o elástico em cadeia de molar, ele é uma frase que eu já escutei dizendo que ele é bonitinho, mas ordinário. É uma frase para dizer que ele de fato ele fecha, ele de fato tem qualidade, mas é ordinário a partir do momento que ele faz o efeito Gable com muita característica, que eu consigo identificar que de fato ele pode mudar muito a curva de Spee do meu paciente e aí conseguindo assim um resultado rápido, porém perigoso se eu não souber manipular essas mecânicas. Então, fazendo uma breve revisão de que eu posso usar elástico em cadeia segmentado, e aí eu posso fazer as ancoragens posteriores com amarrilho para evitar qualquer tipo de efeito posterior, certo? Através de ancoragem com amarrilho 0,25. E quando eu não quero aprofundamento de mordida, o ideal seria utilizar cantilever, posso usar em Naitai, como uma característica de fechamento de espaço, tendo aí resultados antecipados com extrema qualidade. A nossa aula de hoje é isso, é sobre elásticos em cadeia. Eu espero que você tenha gostado desse momento. Fica com a gente para os próximos momentos e até logo mais.